Então, boa noite a todas e todos que estamos assistindo nessa live, né, organizada aqui pelo UFG Sindicato, com a participação de um corpo jurídico da federação, né, aqui o Francis, o Rodrigo, Elias. Então, eu queria agradecer muito o aceite por parte de vocês de participar dessa live. E eu sou o professor Flávio Alves da Silva, sou presidente do ADUFG Sindicato, tesoureiro do PROIS Federação, né, e hoje a gente promove essa live para falar sobre os impactos da reforma administrativa proposta pelo governo federal para os servidores públicos. A gente sabe que a proposta, né, sabemos que a proposta vai impactar tanto a qualidade dos serviços quanto a trajetória dos servidores. E para falarmos sobre o assunto, estamos recebendo aqui os 3 convidados especiais que eu já citei, né? O advogado Elias Mendes integra a assessoria jurídica do ADUF, é especialista em prática jurídica, trabalhista e previdenciária, além de mestre em direitos humanos. Boa noite, Elias. Boa noite, presidente. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão na audiência. Também estamos recebendo o advogado Francis Campos Borges. Ele é especialista em justiça constitucional e membro da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Nacional de Ordem Advogado do Brasil. É advogado do ADURG Sindical, do Auxílio do TEC, do ADUF também. Foi uma grande parceria, né, que a gente fez aqui, trazendo o Francis para o ADUF também, que trabalhando aí junto com o Igor, com o Elias. Boa noite, Francis. Boa noite, professor Flávio. Boa noite, Elias. Boa noite, Rodrigo. Boa noite os que nos ouvem. É uma satisfação discutir, refletir e aprender com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Nosso terceiro convidado é o advogado Rodrigues Guedes Casale, cruzeirense. Ele é especialista em Direito e Processo de Trabalho, mestre em Direito Político e Econômico, além de professor da pós-graduação Lato Sensu de Direito e Processo de Trabalho. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor Flávio, Francis, Elias, a todos e todas que nos ouvem. Com grande satisfação que eu vou participar aqui. Estava na fundação lá da Conversão e Sindicato, da DUF, e ter essa relação. Eu gosto muito de vocês, sempre gosto muito de estar com vocês aí em Goiás. Um abraço. Isso, bem lembrado. O Túlio, o Rodrigo, né, sempre apoiando a DUF do Sindicato também, somente na época da nossa conquista do nosso registro sindical e em outras épocas também. Sempre a gente buscando orientação também aos advogados do PROIS Federação, Túlio e Rodrigo. Bom, nós vamos começar então, né, antes da gente iniciar as etapas de pergunta, vamos conceder 10 minutos para cada um dos convidados fazer suas considerações. Primeiro eu passo a palavra para o advogado Francis Borges, que elaborou uma apresentação introdutória sobre pontos fundamentais para a compreensão da proposta de reforma administrativa que foi apresentada pelo governo federal. Francis, a palavra está com você. Pois bem, muito obrigado, boa noite novamente. É um desafio para a gente falar sobre essa reforma, porque há uma expectativa por parte de quem nos ouve de que nós pudéssemos dar respostas concretas e tal. Mas me parece que não é o momento de nós termos respostas, mas, sobretudo, de nós suscitarmos alguns aspectos, algumas reflexões sobre o momento atual, sobre aonde se situa a reforma no contexto nacional, que não se limita a uma reforma administrativa pura e simples. Então, eu primeiro gostaria de pedir para o Rafael passar já a primeira lâmina, porque nós temos que contextualizar essa reforma dentro do universo de reformas que envolvem Isso, testa aí, por favor, Rafael. Que envolve a mudança do Estado brasileiro. Essa reforma não é apenas uma reforma que pretende modernizar ou diminuir gastos. Então, eu começo com essa frase do diminuir gastos, porque esse tem sido mantra repetido ultimamente. Nós temos que cortar gastos, temos que agilizar a economia, e para isso eu justifico uma reforma trabalhista que exclui uma enormidade de direitos, flexibiliza
e fragiliza o trabalhador. Eu sofro uma reforma previdenciária que afeta aposentados, afeta muito a mulher, trabalhadora pública e privada também. Eu tenho uma reforma, que é a do teto dos gastos, a PEC, que virou a Emenda Constitucional 95, que impôs uma mudança e um congelamento nos gastos públicos, e essa é a única que não é, das que eu falo aqui, não é exclusivamente do governo atual, começou no governo anterior, ou seja, após a queda do governo do PT, a primeira coisa foi a reforma, o teto de gastos, ou seja, eu congelo e não posso mais gastar com a prestação de serviço público. Nós temos em seguida uma lei que, para mim, ela é emblemática, embora seja apenas uma lei, não é uma mudança na Constituição, mas que é a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. E com isso nós temos, no ano passado, já um ensaio de reforma administrativa. Esse ensaio veio através do Plano Mais Brasil, através do qual, e falarei um pouquinho adiante, se der tempo, o governo propôs já uma série de medidas que agora são repetidas nessa reforma administrativa. Portanto, tudo gira em torno da reforma do Estado. Rafael, pode passar, por favor. Mas o que primeiramente nós temos que saber é do que nós estamos falando, que Estado é esse. O Estado brasileiro, ele está sendo pintado, sobretudo o gasto federal, como um enorme problema. Os slides e as apresentações do governo federal argumentam que há um gasto excessivo com o salário de servidor público. Bom, mas não explica que servidor público é esse e quanto custa. Há também uma argumentação muito grande de que a União tem que fazer a sua parte e reduzir os gastos. Bom, vejam ali no gráfico à esquerda que em 1986 o Brasil tinha aproximadamente 5 milhões de servidores públicos. Uma população de 200 milhões, 5 milhões eram servidores públicos, distribuídos naquelas colunas azuis, meio esverdeadas ali, 1,7 nos municípios, 2,4 nos estados, e não chegava a 1 milhão de servidor público federal. 2017, é a coluna vermelha, nós vemos que há uma mudança brutal. Essa mudança, ela decorre, sobretudo, de dois aspectos. Primeiro, a Constituição de 88, uma Constituição cidadã, que criou o Sistema Único de Saúde, universalizou o ensino, criou uma série de direitos sociais que não haviam. Quem é mais antigo lembra que só tinha serviço público de saúde quem era empregado e tinha uma carteira do INPS. Do contrário, não tinha atendimento nenhum. Ou seja, era uma precariedade total. Falávamos naquela época, êxodo rural, o pessoal saía do campo porque não tinha como sobreviver chegando a uma determinada idade. São coisas que remontam a uma época pré-88. Isso obrigou que os municípios se estruturassem, porque a eles coube, sobretudo, a prestação da saúde, e muita parte também do ensino básico, ali, o inicial. Os estados, então, o município pulou de 1,7 milhões para 6,5 milhões. Os estados chegaram a 3,7, e a União de 900 mil a 1 milhão e 200, grosso modo, números de 2017. Vejam que a quantidade de servidores públicos da União, de 1986 para 2007, ou seja, 30 anos, ela aumentou de 0,9 milhão para 1,18. Não é um acréscimo absurdo. Vamos tentar primeiro deixar bem claro isso. Agora, esses números, aonde estão esses servidores? Como é que eles estão distribuídos? Então, nós temos hoje 57% dos servidores municipais, 33% estaduais. Esse número pode ter sofrido uma variação porque temos que verificar os boletins estatísticos de pessoal
não estão muito atualizados, mas são dados do IPEA, feitos a partir das informações até então vigentes, em 2018. E nós temos 10% de servidores federais, dos quais 3% estão em 2 poderes, que é o legislativo e o judiciário, e 7% estão no executivo. Então, primeiro, vamos tentar desmistificar. Não tem tanto servidor assim na União, não tem tanto servidor assim no Poder Executivo. Tem bastante servidor no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. E mais do que servidores, tem bastante agente de poder, ou seja, magistrados, promotores, e não quero longe de mim dizer que não são necessários. Sim, são necessários. Mas é justamente aonde está a maior parte, ou melhor, onde estão os maiores salários. São em membros de poder que não são atingidos pela proposta de reforma. Também não são atingidos pela proposta de reforma os militares. Nas poucas referências que essa proposta faz aos militares é para conceder novos direitos, mas não para excluir nem para limitar. Agora vamos passar para a próxima imagem, que nós já vimos qual é o tamanho do Estado do ponto de vista da quantidade de pessoas. Mas outro argumento central dessa reforma é que se gasta tanto que não sobra dinheiro para nada. Esse é o argumento central. As despesas obrigatórias da União são tão altas, né, e o servidor custa tanto para a União que não tem o dinheiro para construir hospitais, escolas. Esse é o argumento que está na fundamentação e na exposição de motivos da PEC. Vários estudos do IPEA, estudos do pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida e vários outros já têm desmistificado esse discurso. Esse discurso não confere, não procede. E tem mais um aspecto, por isso que eu fiz a comparação ali. Vejam que na coluna azul é o percentual da nossa despesa total do orçamento federal com o serviço da dívida e juros da dívida. Ou seja, não é com prestação de serviço público, é com pagamento de títulos que foram emitidos e nós temos que pagar com os nossos impostos. Para investidores, bancos, fundos de pensão nacionais, estrangeiros, etc. Então vejam que o Brasil gasta o dobro com juro e dívida do que ele gasta com o pessoal. Então esse dado é importante para que a gente pense assim, se a reforma visa efetivamente diminuir os gastos públicos, eu imagino que ela faria alguma interferência, alguma mudança naquela coluna azul, que é a maior parte da nossa despesa de pessoal. Mas não, a proposta de reforma mexe apenas na coluna vermelha, ou seja, apenas no gasto pessoal. Não há nada que controle os nossos gastos com dívidas e juros. Pode passar o próximo, por favor. Eu só peço, professor Flávio, que o senhor me avise o meu tempo, porque eu tenho um cacuete de advogado e quer falar muito. Tranquilo. Mas vou tentar me autocensurar. Esta PEC 32, ela não é a primeira, já falei isso no início, nós temos a PEC 186 do ano passado, a PEC 188 também do ano passado, e uma do ano retrasado, que é a PEC 438. Todas essas 3 estão em tramitação no Congresso. Elas, em boa parte, tratam de assuntos que esta PEC também trata: congelamento de gastos, proibição de reajustes, congelamento na carreira, proibição de retroatividade de direitos. A PEC do Pacto Federativo 188, ela desvincula e desindexa recursos orçamentários. Por exemplo, se eu tenho previsão na Constituição de que eu tenho que ter uma verba X para um fundo de educação, para um fundo de cultura, fundo de ciência e tecnologia, essa vinculação prevista em lei ou em Constituição passa a ser desindexada e passa a ser livre. Ou seja, não há mais vinculação com gastos pré-determinados, ainda que eles sejam de opção e de escolha do Congresso, ou seja, que sejam políticas de Estado.
Então, esta PEC 186, a 188 e a 438, todas elas juntas, deixam bem claro que há uma preocupação muito grande em cortar os gastos com o funcionamento da máquina, ou seja, com a prestação do serviço público, e liberar os gastos com aquela coluna azul que eu falava antes. A ponto de, na PEC 438, há uma previsão expressa de que todo o dinheiro que sobra no orçamento de uma universidade, ou de um Ministério da Saúde ou da Defesa, se sobrou dinheiro no orçamento, eu sou obrigado a pagar o serviço da dívida e pagar os juros da dívida com essa sobra. Eu não posso reaplicar no mesmo ministério. Está previsto isso na PEC 438. Então, nós temos uma mudança de paradigma. Nós temos uma mudança que me faz afirmar que essa reforma não é uma reforma preocupada com a qualidade do produto prestado pelo Estado, com o serviço prestado pelo Estado, mas é uma PEC que defende os interesses de mercado, e não com os interesses do cidadão. E isso me parece claro, se nós virmos a próxima tela, por favor, quando nós vemos os princípios que regem a administração pública que estão inseridos nessa proposta. Essa proposta, ela traz uma série de princípios que causaram alguma estranheza até em alguns doutrinadores, porque alguns princípios já estão incluídos em outros. Então, há um princípio da unidade, da coordenação, da subsidiariedade, da boa governança, da responsabilidade, princípio da inovação, transparência e imparcialidade. Eu pensei apenas 2 para seguir a minha linha de raciocínio. O princípio da subsidiariedade, que não existe na Constituição de hoje, ele prevê, e ficou muito pequeno para ler ali, eu acredito, mas talvez de casa fique melhor, o texto que eu grifei ali, abaixo, é o texto da reforma, da exposição de motivos da reforma. O que é esse princípio de subsidiariedade? Ele visa garantir que as questões sociais sejam sempre resolvidas de maneira mais próxima ao indivíduo e comunidade, e só subsidiariamente pelos entes de maior abrangência. O que isso quer dizer? Que o Estado só intervém se a iniciativa privada ou outros não o fizerem. Ou seja, é o inverso do que é hoje. Hoje nós temos obrigações que o Estado deve cumprir e ele pode subsidiariamente delegar isso para outros setores. Subverte-se a ordem. A ordem passa a ser a prestação do serviço lá na base direto com a comunidade, sem explicitar o que é isso. E se não houver desse jeito, se não funcionar o serviço público desse jeito, subsidiariamente, subsidiário é o que não é principal, ou seja, subsidiariamente a União poderá intervir. É uma subversão da lógica e da funcionalidade do Estado. E há um princípio que eu fiz questão de grifar, porque falo também para professores, que é um princípio que não havia, que é o princípio da imparcialidade. Na primeira vez que eu olhei isso, eu disse, claro, mas isso já está na Constituição, é o princípio da impessoalidade. Lendo a exposição de motivos, eu vi que não é bem a mesma coisa. E me parece que esse princípio foi uma reação às recentes decisões do Supremo contra a escola sem partido. Vocês vão entender por quê. Diz o texto da reforma, da exposição de motivos. Trata-se de exigir que todo agente público, no exercício do seu mister funcional, se conduza de modo absolutamente imparcial, ainda que possua valorações internas e preconcebidas a respeito do tema sob exame. Quer dizer que eu não posso expor o que eu penso, eu sou obrigado a expor o que o Estado ou o governo diz que eu tenho que expor? As minhas valorações estão subordinadas a uma vontade de governo? Então, esse princípio, ele merece atenção, e eu fico logo pensando na área da saúde e na área da educação. Porque distorcer essa frase, ainda que possua valorações internas, essas valorações internas podem ser estudos científicos que indicam que a cloroquina não é eficaz, por exemplo.
ou estudos que digam que a Terra não é plana. Mas eu vou ter que ensinar que há uma teoria da Terra plana. Então, esse me chamou a atenção e é um assunto que nós temos que debruçar. Pode passar o próximo, por favor. Então, do ponto de vista, a minha função aqui é apenas dar um panorama geral, e em seguida os colegas vão esmiuçar, mas do ponto de vista geral, para o funcionalismo público, eu separei alguns aspectos que parecem os mais importantes. Né? O primeiro, nós temos que desmistificar essa questão de que não afeta os atuais. Sim, afeta os atuais. Afeta os atuais em diversas formas. Né? Basta, por exemplo, vir agora uma lei que altere as férias de 45 dias do professor para 30 dias, né? Não tem mais volta, porque a Constituição proíbe férias superiores a 30, isso será abordado pelos colegas. Então, qualquer lei posterior querendo restabelecer esse direito será inconstitucional. Então, eu tenho direito adquirido às férias até que haja uma nova lei, ponto. Então, não é tão direito adquirido assim. Não atinge militares, eu já falei. Quebra com a estabilidade na função pública é quebrada, ela deixa de ser uma regra, passa a ser uma exceção. Prevê sérias formas de ingresso que me lembram o período pré-88, em que 30% do funcionalismo era detentor de cargo público, o resto não, a maioria, 70%, quase 80%, eram vínculos seletistas, não necessariamente passavam por concursos públicos, havia uma facilidade do apadrinhamento político, que isso vai continuar acontecendo na forma de precarização de vínculos, de terceirização e contratos emergenciais, e isso o Rodrigo vai falar um pouco conosco também sobre isso. Acaba o regime jurídico único como único vínculo, permite vários outros, permitem regimes previdenciários diferentes, o regime geral e o regime próprio, na administração direta, autárquica e fundacional. E cria castas de servidores, né? Os servidores mais servidores do que outros. Né? As carreiras típicas de Estado, que não são conceituadas nessa PEC, serão conceituadas por uma lei depois, posterior, né? e, portanto, teremos castas. Né? E o que me parece também grave, há um certo ranço na população brasileira com relação à expressão CC, o cargo de confiança e tal. Bom, se a gente já tem esse ranço, isso vai piorar e muito, porque as funções de chefia, coordenação, assessoria, um chefe, por exemplo, de uma delegacia da Receita Federal no Estado, não precisa ser da carreira. Ele pode ser livremente escolhido como bem entender, o presidente da República. Inclusive, ele pode colocar um devedor, contumaz da Receita, para coordenar os servidores que são detentores de cargos típicos do Estado, sabendo que esses servidores, né, passarão por processo de avaliação de desempenho da chefia imediata, que é alguém de confiança do Poder Executivo. Ou seja, tudo torna a coisa frágil e muito suscetível a apadrinhamento, a perseguição, que decorre do fim da estabilidade em última análise. Então, aquelas leis que previam que determinadas funções de coordenação eram exclusivas de membros da carreira, essas leis podem ser consideradas como inconstitucionais se passar essa reforma. Pode passar o próximo, por favor. Agora, o servidor público, ele, enquanto cidadão, ele é atingido também. Não é? Porque esta proposta, de emenda, ela concentra muito o poder na mão do presidente da República, tirando a possibilidade de criação de novos cargos, que acarretaria uma despesa, aumento de despesa. O presidente da República pode extinguir cargos, inclusive cargos de chefia, mesmo que ocupados, poderá fundir cargos, poderá alterar a estrutura, reorganizar cargos, fazer a fusão e criação de autarquias e fundações. Tudo isso sem lei. Ou seja, muda-se toda uma estrutura do Estado,
à vontade do governo de plantão. Essa é a proposta. Então, há uma expressão no direito norte-americano que é o spoil system, que foi quando um presidente americano, lá no século XIX, ele assumiu e no dia seguinte ele demitiu, na época eram 920 servidores públicos do governo federal americano, demitiu todos e contratou os apoiadores da campanha. O argumento dele era simples: ao vencedor o espólio. Ou seja, ganhei as eleições, eu faço o que eu quero com o espólio. A guerra foi vencida nas eleições. É uma visão bizarra da democracia, porque parece que quem não vota no presidente não é digno de direitos, ou os direitos ficam condicionados à vontade do chefe de poder. É uma coisa que, para quem é democrata, soa muito ruim. E também pode passar a próxima, já em caminho para o fim. Essa reforma, se passasse do jeito que está, ela favorece que a gente mude a estrutura do Estado, extinguindo fundações, criando autarquias, fundindo, extinguindo institutos federais, universidades, tudo à vontade de uma política de governo, não a partir de uma necessidade. Portanto, todo o trabalho que se tem com o Plano Nacional de Educação, atingir metas, isso tudo cai por terra, porque tudo fica deliberado, fica sujeito a uma deliberação de decreto. Então, de nada adiantaria uma lei criando um Plano Nacional de Educação ou similar. A retirada da estabilidade do servidor público é grave, porque ela retira e ela afeta a liberdade do servidor exercer quando ele tem um poder de polícia, um poder fiscalizatório. E ela também põe em risco a própria qualidade, no caso, falando especificamente do ensino, a qualidade do ensino. Porque eu coloco o servidor, o professor, numa posição frágil, uma posição em que a sua liberdade de ensino, a sua liberdade de cátedra se encontra ameaçada, já que ele está sujeito a uma avaliação de desempenho por uma chefia imediata que sequer é da carreira. Será da carreira. Então, isso é grave também. Por fim, eu queria só traçar alguns alertas, embora não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas é preciso ter um cuidado com o jogo de cena, porque essa reforma, do jeito que ela foi proposta, já houve um discurso de não, mas essa proposta foi branda, seria preciso avançar muito mais, tornar o Estado mais moderno. Não? Bom, mas e quem impede que o Congresso piore essa reforma? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande de que nós podemos estar diante de um jogo de cena político em que o presidente não quer se indispor com algumas outras carreiras dos servidores, né, e apresenta uma proposta um pouco mais branda, mas tem combinado por trás uma série de outras propostas, né, que podem ser apresentadas direto através da emenda e podem agravar muito mais o que já é ruim. Né. Há um alerta também: o aposentado no Brasil ele tem um cacuete de achar que a aposentadoria é um campo de força, que depois de aposentado nada vai lhe atingir, ele é a prova de bala. Isso é uma ilusão, isso não confere. E é uma ilusão em especial porque um servidor que hoje tem paridade com a sua carreira, essa carreira, uma vez fundida, extinta, com o salário congelado, essa paridade não vai servir para nada. Ou seja, o aposentado vai ser atingido por consequência. Então, eu queria, por derradeiro, dizer que eu também não sou um defensor do Estado do jeito que está. Eu peço que o Rafael passe para a próxima tela. Eu acho que uma reforma administrativa seria boa, mas uma reforma para melhorar, não uma contra-reforma para destruir. Então, nós precisamos de controles mais efetivos do gasto público, nós precisamos analisar como é que nós gastamos e por que nós pagamos tanto dinheiro no sistema financeiro, por que quase 50% dos nossos impostos
não é com gasto de serviço público, mas é só com custeio de dívida. Será que é realmente necessário isso? Então, uma reforma que vai discutir isso, que faça um combate efetivo à sonegação, que tribute de forma progressiva, que tribute a renda e o patrimônio e não só o consumo, como é aqui. Então, essas reformas são as reformas que eu acho necessário. Eu não sou um dinossauro que acho que o Estado está bom como está e que siga sendo lento e pesado. Tal. Não, ele pode ser melhorado, mas melhorado numa ótica de melhorar a prestação do serviço. Então, se puder passar a próxima, por favor, Rafael, eu já encaminho a minha conclusão. Eu queria agradecer essa oportunidade e deixar uma dica de leitura, que é esse livro que eu coloco ali, foi lançado no final do ano passado. Esse livro é uma iniciativa do Coletivo Nacional de Advogados do Serviço Público, CNASP, coordenado pelos colegas João Luiz Arzeno e Laurence Estivalier. Esse livro parece que era eu vou dizer, parece que nós tínhamos o dom da premonição de que haveria algo assim, porque, na verdade, não é dom de premonição nenhuma, como eu coloquei, o desmonte do Estado é um processo em curso, ele não se limita a essa reforma. E várias dessas questões que já foram colocadas estão nesse livro, ele está para download gratuito na internet, só colocar ali no Google, Erosão de Direitos, Fonacat, o livro está disponível para todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado. E agora aguardo ansioso aqui a aula dos colegas aqui. Muito obrigado. Bom, Francis, nós que agradecemos, né, a explanação, foi excelente. E vamos passar a palavra agora para o advogado Rodrigo Guedes, que nos falará sobre as formas de ingresso em serviço público e suas alterações, bem como sobre o que muda na estabilidade dos atuais e futuros servidores. Rodrigo, o que mudará no regime jurídico único que conhecemos atualmente? Olá, professor Flávio, todos e todas aí. Gente, vamos lá. O RJU, Regime Jurídico Único, né, como conhecemos, ele vai dar lugar a 5 vínculos distintos, tá? Porque hoje como é que funciona, né? Você faz um concurso de provas ou de provas e títulos, né? Passa pela questão da estabilidade do estágio probatório, né? Mas já ocupando o cargo público, no estágio probatório você já é o titular do cargo público, né? E depois desses 3 anos você tem a estabilidade. Como é que vai funcionar a partir da promulgação da reforma, tá? O RJU dá lugar a 5 vínculos distintos, que é o vínculo de experiência, tá? O cargo típico de Estado, né, que o Francis falou, o cargo por prazo indeterminado, o cargo por prazo determinado, né, e o cargo de liderança e assessoramento. Vão ser esses 5 vínculos, né? Eu vou tentar resumir o máximo possível aqui, para não falar muito, que é o que o Francis falou. Nós advogados, a gente gostamos de conversar e se deixar a gente vai longe. Vamos lá. Primeira coisa, né? Primeiro link com a estabilidade. O único cargo desses 5 vínculos que vai ter a estabilidade é o cargo típico de Estado, tá? Que depois nós vamos explicar direitinho. Vínculo de experiência é o primeiro. Como é que funciona esse vínculo de experiência? Como vão funcionar os concursos, né? Um órgão, ele abre um concurso, vamos supor lá para 10 vagas, né? O edital já vai prever, né? A PEC não fala, isso vai ser edital por edital mesmo, né? Já vai chamar mais, né, candidatos do que aquele número de vagas, por exemplo, 30 vagas, né? E no caso dos cargos típicos de Estado, esse período de experiência será de no mínimo 2 anos, né? E dos cargos de prazo indeterminado será de no mínimo 1 ano. Então, ou seja, a primeira coisa, não é que o período de experiência será de 2 anos para os cargos típicos de Estado e de 1 ano para o de prazo indeterminado. Isso é no mínimo, né? A PEC deixou isso no mínimo. Então pode ser que esse período seja maior ainda. Uma segunda situação é vínculo de experiência da maneira que a gente conhece na CLT mesmo, tá? Super precário, super precário. Diferente do estágio probatório que a gente conhece hoje, né? Que quando o servidor ele é nomeado, toma posse, né?
tudo antes do cargo do estágio probatório. Então ele é titular hoje do cargo. No vínculo de experiência, não. O vínculo de experiência, né, a desculpa que eles deram, né, a justificativa que eles deram, foi no sentido de que hoje tem um problema no serviço público que muitas vezes a pessoa está preparada para uma prova, né, só que na hora de desempenhar a sua função, ela não desempenha com tanta eficiência. Né? Então eles criam esse tipo de vínculo para falar isso, não, nós vamos aqui avaliar quem tem mais aptidão para o cargo, né? A partir daí, nós temos alguns problemas muito sérios, né? Primeiro, aquilo que o Francis já tinha falado, né? A PEC, ela não traz quem vai ser esse avaliador, né? Não dá para saber. Vai ser uma lei que vai regulamentar isso. Então pode ser que seja o que o Francis falou, um avaliador externo, né? Pode ser um avaliador que não seja nem da carreira, não vai ter comissão, né? Então, isso permite o quê? Corrupção, permite apadrinhamento, porque se você vai ficar lá no mínimo 1 ano ou no mínimo 2 anos, né? Quem garante, né, que ele vai escolher quem tem mais afinidade com o que ele faz, né, com as ideias que ele tem mesmo, né? Né, não tem como eu saber, né? Outra coisa, uma coisa muito grave, né? Se ele está ali avaliando 30, 40, 50 pessoas para 10 vagas, quem me garante que não vai ter assédio, né? Para conseguir essa vaga, assédio moral, assédio sexual, né? Corrupção. A partir do momento que você quebra totalmente com a regra do concurso, qual que é a ideia do concurso, né? A ideia do concurso é justamente isso, você se prepara, passa pelo número de vagas, uma questão de total imparcialidade, né? Que você quebra com o vínculo de experiência, né? Porque no concurso, se você está preparado e fica naquele número de candidatos, você entra. Não tem uma análise subjetiva, que é o que vai acontecer aqui agora, entendeu? Pode acontecer, por exemplo, do primeiro colocado no concurso, se você chama 30 pessoas, por exemplo, em 10 vagas, né? O avaliador pode entender que o primeiro colocado não tem aptidão para o cargo, né? Que o 30º tem e o 33º. Você subverte totalmente a ideia do concurso, né? E dá essa manobra. Então, isso é uma questão muito importante, porque só depois desse vínculo, do vínculo, né, de experiência, é que a pessoa será nomeada. Ela não tem a nomeação antes. Então isso é uma coisa que quebra totalmente o histórico de concurso público, né, de tudo mais, e permite esse tanto de desvirtuamento, né, porque ela trouxe de maneira muito subjetiva. A PEC deveria trazer critérios mais objetivos, estabelecer comissão, não deixar seu chefe imediato ser o avaliador, ou pelo menos o único avaliador, né? Ela tinha que trazer, no mínimo, uma possibilidade dos pares, né? Porque, né, as pessoas que estão ali, que você não tem essa questão de subordinação, nem que você precisa agradar, nem desagradar ninguém, né? Você possa, né, por sua liberdade de pensamento e tudo mais. Então isso é uma coisa muito grave, e isso é o vínculo de experiência. Porque, notem, a pessoa vai, estuda, passa no concurso, depois desses 2 anos, no caso do cargo de Estado, ou 1 ano, prazo determinado, simplesmente a administração o avaliador pode falar para ele, você não está entre os aptos aqui para o número de vagas, e tchau. A pessoa recebeu lá o salário dele, lá durante o período de contrato de experiência, e depois não tem o que chorar, tá fora, entendeu? Nem nomeado ele é. Então isso é uma questão muito grave, eu acho que, e torço porque esse vínculo de experiência aí, o próprio Congresso rejeita isso daí. Depois ele vem e fala o segundo vínculo é o cargo típico de Estado. O que seria o cargo típico de Estado? Né? Não traz essa definição, tá? Como o Francis disse. Será uma lei complementar que irá estabelecer o que é um cargo típico de Estado. Então, a partir daí, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que refletir, tá? Primeira coisa, essa reforma administrativa, ela seguiu o mesmo caminho da reforma previdenciária. Qual que é a ideia desse governo, né? Remeter conceitos, definições, planos de cargo, de carreira, tudo para a lei.
tirar da Constituição e colocar em lei. Por quê? É muito mais fácil de você mudar depois, né? Quantas vezes, nos últimos anos, o governo tentou congelar salário dos servidores, aumentar a alíquota de previdência por meio de medida provisória, e só não foi possível por quê? Porque estava na Constituição. E o que esse governo faz? Tenta tirar essa prerrogativa da Constituição. Tenta não, tira, né? Se a PEC for aprovada da Constituição e vai para a lei complementar, que o quórum é muito menor. Lei complementar é maioria mais um da casa, em uma única votação, né? PEC são 2 turnos em cada casa, 3/5 dos parlamentares. É muito mais difícil você aprovar uma PEC do que uma lei complementar. Então, a primeira reflexão é essa. Segunda reflexão, os nossos sindicatos atuarem firmemente quando for discutida essa lei. Por quê? Se ela não fala quem são, né, se a PEC não traz a definição dos cargos típicos de Estado, né, vai ser quem a lei está. Então, os sindicatos de servidores públicos, eles têm que ser muito atuantes nesse momento, né, os sindicatos de professores, para quê? Para colocar os professores federais como um cargo típico de Estado. Por quê? É aquilo que o Francis falou, essa PEC, ela transforma os cargos públicos, né, em castas, né, e vai ser esse cargo de tipo de Estado a casta superior e os outros a casta inferior. Então, temos que batalhar bastante aí no Congresso para conseguir que o professor federal entre nesse cargo típico de Estado, porque só ele tem estabilidade, tá? Só ele tem estabilidade, os outros não têm estabilidade. Então é muito importante essa questão. E agora, já falando também da estabilidade, depois eu volto para os vínculos, esse gancho eu já vou falar da estabilidade. Então, ou seja, aquilo que o Francis falou, a estabilidade se tornou uma exceção, não a regra. Então, ficou apenas para os ocupantes de cargo tipo do Estado, tá bom? Para os outros, não. A estabilidade, gente, o que acontece? Assim como no vínculo de experiência, o governo vem com o argumento raso, né, que o pessoal fala na rua, argumento de boteco que a gente fala, que é o seguinte: a estabilidade acomoda o servidor, então ele não é eficiente porque ele tem estabilidade, então vamos acabar com a estabilidade e tal. Gente, se ele é produtivo, não é por causa da estabilidade. A estabilidade é um instituto que foi criado no final da década de 30, justamente para evitar aquilo que o Francis falou que aconteceu nos Estados Unidos, né? Quando um governo assumia, ela trocava todo o quadro de pessoal. Então, ou seja, todo o quadro de pessoal agia conforme os interesses do governante, né? Cadê a imparcialidade nisso daí? A estabilidade, ela foi criada para quê? Mudam-se os governantes, ficam-se as pessoas, né? Ficam-se os servidores. Ela foi criada para evitar corrupção, para evitar a troca de favores. Então ela tem essa função, que é uma função muito importante, né? E que, por causa dessa conversa de boteco aí, que o servidor não é eficiente por causa da estabilidade, eles querem terminar. Justamente para quê? Né? Muito estranho isso. Justamente para atender os interesses do governo, né? Então a estabilidade, ela vai ser só dos cargos típicos de Estado com essa reforma, tá? O outro cargo também que existe é o cargo por prazo indeterminado, que é o outro cargo também acessado por concurso, tá? Se os professores não conseguirem estarem nessa lei que fala do cargo de Estado, ela vai entrar nesse segundo cargo, que é cargo por prazo indeterminado. Não tem estabilidade, tá? Você faz aquele contrato de experiência, né, de no mínimo 1 ano, só depois é nomeado. Todos os direitos que nós conhecemos hoje, né, vão ficar para os cargos tipos de Estado. Esse cargo por prazo determinado não vai ter. A única vantagem que vai ter para esse cargo por prazo determinado, qual que vai ser? É a questão da acumulação de cargos, tá? Porque os cargos tipos de Estado, eles não vão, como já é hoje, né, não vai poder acumular cargos, né? Ele vai apenas exercer uma função de docente ou um cargo da saúde regulamentado por lei. Já os prazo indeterminado, esses não. Esses vão poder acumular cargos públicos, tá? Desde que tenha compatibilidade de horários, né?
Então ele vai poder fazer essa acumulação. Só que aí também cabe um adendo, tá? Um adendo para esse prazo indeterminado. São acumulação de cargos, tá? Vão poder ocupar 2 cargos. Ele não vai poder ter o cargo público e um cargo na iniciativa privada, tá? Então vai poder só acumular cargos. Ele também não será seletista. Ele não vai ter estabilidade, mas também não vai ser CLT. Não vai ser CLT. Então, ou seja, por exemplo, ele não vai ter o FGTS, né? Ele não vai ter o FGTS, a não ser que a lei complementar, que regulamente esse cargo também, traga uma compensação como FGTS. E olha só que a situação que vai se encontrar esse servidor. Ele não tem estabilidade, né? Ele não vai ter estabilidade e nem vai ter a compensação da estabilidade, que é o FGTS. Por que FGTS? Por que ele foi criado? Porque os servidores da CLT, os trabalhadores da CLT, eles tinham estabilidade, né, até a criação do FGTS. Quando acabou a estabilidade, né, ele se tornou, se ele tem estabilidade, poderia ser demitido, o Estado criou essa compensação. Então, o que é o FGTS? Essa garantia. Então, não há nenhuma certeza que o do prazo determinado vai ter essa garantia. Então, também é uma atuação forte aí dos sindicatos nesse sentido, né, para tentar colocar na lei alguma coisa que traga pelo menos uma compensação pela perda de estabilidade. E mesmo a estabilidade, gente, mesmo para as carreiras típicas de Estado, a estabilidade também foi mitigada, tá? Porque antes, um servidor estável, né, um servidor estável, ele poderia ser demitido só com uma decisão judicial transitada em julgado ou com um processo administrativo, né, um PAD, né, processo administrativo disciplinar. Com a reforma, não precisa mais do trânsito em julgado da decisão judicial. Basta uma decisão de tribunal, uma decisão colegiada. Então, isso também, mesmo para os da carreira típica de Estado, vai vigorar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. E os outros vínculos, né, que tem, né, os outros 2 vínculos, são o vínculo por prazo determinado e a de cargo de liderança e assessoramento. Esses não precisam de concurso, tá? Os que precisam de concurso são só os 2 primeiros, né? O cargo de liderança e assessoramento é o antigo cargo em comissão, tá? A única questão aí, não tem grandes mudanças, mas a única questão que é aquilo que o Francis falou, vai ser possível ocuparem mais cargos do que hoje é permitido, né? E o vínculo por prazo determinado são as atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário sazonal, e as atividades sob demanda, tá? Também já existia isso, né? Só que agora também vai ampliar com um agravante, que é o seguinte: essa PEC, ela possibilita, né, pasmem, que o particular exerça as funções dos cargos por prazo indeterminado, tá? O particular, tirando os cargos tipos de Estado, ele vai poder exercer qualquer um desses outros 3 vínculos: prazo determinado, liderança e assessoramento. Então, veja que loucura, vai ter uma lei, né, uma lei federal que vai regulamentar isso daí, e ela vai possibilitar por meio de parcerias, cooperação, PPPs. Então, ou seja, é o caminho para o Futurice, né, no caso dos professores, é a porta para o Futurice, porque aqui a PEC está autorizando esse tipo de coisa. E a coisa é tão louca que é o seguinte: tem um artigo lá que fala o seguinte: se a União Federal demorar para regulamentar essas parcerias, esses contratos de cooperação por lei, estados, municípios, Distrito Federal, pode já publicando suas leis, pode já iniciar o processo, tá? O particular vai poder sim exercer o cargo público. Imagina as distorções, você contratar, serviço precário, é uma coisa muito louca mesmo, né? Muito louca. E o Estado está permitindo, e a PEC permite que isso aconteça. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração aqui, né, nessa reforma, é o seguinte: é o chefe de Estado, aquilo que o Francis falou, poder extinguir por decreto, né? Extinguir por decreto
cargos obsoletos, né, cargos que não acham importante, então também tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Nessa parte de vínculo, gente, de contratação é isso. Então, o famoso RJU, ele já está sendo mitigado, né? Está sendo extinto, vai dar lugar a esses 5 vínculos, tá? E a questão da estabilidade é essa, vai ficar apenas para os servidores por cargos típicos de Estado, tá? A ideia do governo, né, segundo o que a gente viu eles falando, né, no dia do lançamento, é o seguinte: o que são cargos típicos de Estado? São os cargos, né, dos agentes políticos lá e os cargos que não têm um paralelo na iniciativa privada, né, que são juízes, promotores, né, TCU, parlamentares e tudo mais. Tá? Esses são os cargos que eles falam que são tipos de Estado. Mas é aquilo que falou, não está na definição, isso é uma ideia do governo, então tem que lutar o sindicato para colocar a sua categoria. E uma última observação, né, que eu gostaria de fazer aqui com vocês, é o seguinte, vejam que interessante, não vai entrar nessa reforma magistrados, Ministério Público, né, TCU, deputados e senadores. Veja que conveniente, né? Não, quem não vai, quem não entra na reforma, quem vai julgar essa reforma para ver se ela é legal, inconstitucional ou não é, são juízes, né, Ministério Público e TCU, bem como as pessoas que vão avaliar essa reforma e aprovar, que são deputados e senadores, né. Então, desculpa aí se eu extrapolei também um pouco do meu tempo, tentei ser o mais resumido, mas ao mesmo tempo transmitir a mensagem possível, e agora eu estou aí aguardando o doutor Elias complementar aí os principais aspectos. Muito obrigado, gente. Estamos à disposição para as perguntas e para o que vier aí. Olá, eu acho que o presidente... Oi, alguma... Opa, voltou. Voltei. Bom, Rodrigo, muito obrigado, viu, pelas falas, né? Excelente. Bom, eu vou aproveitar aqui e pedir para o pessoal que está nos assistindo no YouTube para se inscrever lá no canal do AutoFG Sindicato. O canal, quando ele atinge 1000 inscrições, ele habilita várias outras funções. Então é importante vocês que estão nos assistindo aí se inscrever. Bom, vamos passar então a palavra para o advogado Elias Benta, que nos falará sobre os quais direitos são modificados, quais são as suas impressões sobre a reforma e se afetará diretamente servidores ativos e aposentados. Muito boa noite a todas e todos, principalmente os que ainda permanecem na audiência. A ideia aqui é um en passant sobre a reforma, mesmo porque para falar sobre ela devidamente a gente gastaria horas e horas, e me parece que essa não é a ideia. Reiterando também que os canais de comunicação do sindicato estão abertos e caso permaneçam, ainda tenham dúvidas, podem acessar por lá, que para nós é um prazer poder responder. Mas, basicamente, o que o governo anuncia e o que está já dito é que essa reforma administrativa ela vai ser dividida em 3 fases. Essa é a primeira fase, que é a fase da emenda constitucional, que é uma fase mais um cheque em branco, né, que vai estabelecer princípios, diretrizes, para depois se regulamentar. Agora, é importante a gente sempre ter em mente que, se passar essa fase, que é a fase mais complexa, que demanda maior quórum, maior tudo para votação, mais gente engajada, as outras fases nos parecem ser muito mais rápidas, porque são leis complementares que não dependem da mesma qualificação para votação. Então, a PEC 32 de 2020, que também já está conhecida como a PEC da rachadinha, alguns colegas já sustentam esse nome, porque ela incentiva que hajam cada vez mais cargos em comissão, e talvez alguém tenha alguma notícia, mas eu não tenho notícias de que servidores públicos concursados, com estabilidade, dividam salários com seus chefes. Essa não é uma situação que a gente tenha conhecimento, quando a gente sabe que servidores comissionados com cargos que dependem da vontade desse chefe, não raras às vezes estão envolvidos nesses escândalos, desde assembleias, câmaras municipais. Então, inúmeros seriam os exemplos para a gente ver a complexidade do que está sendo discutido.
Me parece que a primeira ideia que a gente tem que compreender é que a gente sai de um modelo de Estado diretamente para um modelo de governo. Então, se tira aquela ideia de Estado, onde a gente tem os servidores que servem ao Estado, que estão buscando agregar, buscando expandir e pensar o Estado para aqueles que estão coligados com o governo. O Francis disse muito bem isso da ideia da importação do ruim modelo americano, de que quem ganhou leva os cargos. E se a gente pensar que isso é ruim no federal, imagina a complexidade disso nos estados e principalmente nos municípios. É mais de 5 mil municípios que, ao sabor do vento, a gente muda os servidores, se mudam todas as estruturas. Então, essa é uma ideia que a gente tem que ter em mente. A segunda questão que também é muito importante, qualquer pessoa que tem alguma relação com economistas, que acompanha esse debate político, sabe que existe uma frase que é muito clássica dos economistas mais liberais ou ultraliberais, que é: a reforma mais importante é sempre a próxima. Então, veio a reforma da Previdência, agora estamos na reforma administrativa e sabe-se lá o que vai acontecer depois. Do ponto de vista do legislativo, teve um encontro do IDP, que eu acho que o nome é primeira ou segunda jornada, já tiveram 2 jornadas, mas uma delas tem o Rodrigo Maia, e ele já fala que está estudando a reforma administrativa do legislativo, e tem 2 dados que ele aponta que chamam muita atenção. Diz ele que o salário médio do legislativo está em R$30 mil, e diz ele que a consultoria Falcone é a consultoria que está assessorando a Assembleia nesse estudo. Então, a gente sabe, tanto da origem das consultorias, né, uma consultoria que tem um forte apelo, um forte engajamento no mercado, e essa média salarial também me parece um tanto quanto complexa de se discutir, principalmente dadas as funções que lá existam, né? Do ponto de vista também da análise do macro, a gente percebe que essa reforma, essa PEC, ela, muitas vezes, o sentir é de que são aqueles que perderam a discussão no Supremo. Tem 2 pontos principais que eu vou destacar, que são 2 discussões que o Supremo acabou de encerrar, e agora, já que a gente não ganhou, já que o Supremo disse que era inconstitucional, sem problema, vamos colocar na Constituição, que aí ela é constitucional. Então, a gente tem que lembrar que na DI 2238, que foi julgada recentemente, o Supremo estipulou a possibilidade de redução da carga horária dos servidores com a redução do salário. Isso foi decidido do ponto de vista da inconstitucionalidade do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 23, que dizia, naquela norma em que o Estado fosse passar o teto, ele poderia mexer nessas cargas horárias para reduzir o salário. O Supremo disse que era inconstitucional, e agora exato mesmo texto é transposto na reforma. O segundo ponto vem da DI 2135, que também foi recentemente julgada, me parece que ainda está com vista, mas já tem maioria, quando a emenda constitucional 19 colocou, desobrigou a obediência ao RJU para os níveis de governo inferiores. E o Supremo também já disse que não pode, e aí, já que não pode, a gente muda totalmente a forma de pensar, e, de uma certa forma, a gente basicamente está acabando com o RJU, que é o regime jurídico único, muito já se falou. Um ponto que eu gostaria de ler a literalidade do que está escrito, é a alteração do artigo 84 da Carta Magna, que possibilita que o presidente da República, mediante decreto, possa extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública autárquica e fundacional. Essa é a letra C, e a letra E expressamente coloca: alterar e reorganizar cargos públicos efetivos do Poder Executivo Federal e suas atribuições, desde que não implique alteração ou supressão da estrutura da carreira, alteração de remuneração, modificação de requisitos de ingresso, restrita para os cargos típicos de Estado, transformando os cargos vagos apenas no âmbito da mesma carreira. Importante também lembrar que, na discussão de o que são cargos típicos de Estado,
até agora, até o presente momento, não se ouviu falar nada que indique que tais cargos possam ser compreendidos como os do magistério superior. O que se ouve falar são as defensorias, a advocacia, enfim, vários outros que não incluem, de fato, os servidores da educação, seja do magistério superior, os ABTTs ou os técnicos. Então, é importantíssimo que estejam muito atentos para acompanhar de perto a PEC, para talvez tentar salvar alguma coisa caso veja que ela avance. O Francis também, ele ressalta um ponto que é fundamental, e eu me lembro de quando a gente discutia a reforma da Previdência, já lá na reforma do Temer, o Francis, ele tem uma frase que é: não há limite para a maldade. E essa frase, ela se aplica exatamente nesse contexto, porque a gente sabe que vai entrar no Congresso e definitivamente ninguém sabe o que vai sair. Uma questão também que muito é perguntada é se a PEC vale para todos. O Rodrigo já passou por isso, falando da questão dos militares, dos parlamentares, juízes e promotores. E eu até, se a gente for analisar mesmo, é até estranho no estarem, né? Porque se a gente está fazendo uma emenda constitucional, apesar de existir as reservas de iniciativa para se discutir essas carreiras, muito bem poderia ser alinhado para todos. Mas ainda que essas carreiras fossem incluídas, né, pensando no plano abstrato, essa reforma ela é absolutamente contra aquilo que foi decidido na Constituição de 88. Então, aquele modelo de Estado, ele vai tomar mais um duro golpe. E aí a gente lembra todos os golpes que foram tomando, os servidores foram tomando desde do primeiro governo Fernando Henrique, quando a emenda constitucional 20 de 98 já veio e tirou uma série de direitos de aposentadoria. O governo do Lula também, com a emenda 41, que fez severas restrições, e assim sucessivamente até os dias atuais. Então, ainda que se inclua esses servidores, não nos parece que a reforma ficaria justa por isso, ela não é justa. E, do ponto de vista da carreira mesmo do magistério superior, ela vale tanto para os atuais quanto para os aposentados. E por que eu digo isso? Porque os aposentados têm paridade. Então, se a gente tiver uma redução de jornada com redução de salário, isso pode impactar até, inclusive, os aposentados. Então, é uma luta que não há dúvidas que é uma luta de todos. E esse discurso de que não vale para os atuais servidores, a física explica muito bem isso, que é o referencial. Então, se o referencial for a aplicação imediata de algumas normas, de fato não vale. Mas se a gente for analisar a carreira, e a gente tem como base que o presidente, inclusive por decreto, pode fundir, pode cindir, pode criar requisitos, não faz sentido algum acreditar que isso não aconteceria. Com relação às principais alterações, e aqui eu vou fazer vou passar bem rapidamente pelos itens, porque me parece também fundamental tentar responder algumas perguntas e não me alongar muito. As férias, elas estão limitadas pela Constituição a 30 dias. E aí alguém vai dizer, mas eu tenho férias de 45. Então, a lei que te garante as férias de 45 dias, ela vai ser inconstitucional, porque a Constituição já limitou a 30. Incorporações ficam proibidas. Então, aquele servidor que, por exemplo, foi 20 anos diretor, foi tantos mandatos, reitor, pró-reitor, sempre esteve envolvido na administração e sempre teve alguma função, ele não incorpora. As licenças prêmios e anuênios, eles são extintos, e aqui a gente tem que fazer um adendo que, por mais que o servidor público federal do Magistério Superior, ele já tenha tido a extinção desses benefícios, há muitos anos, essa, de fato, não é uma realidade dos servidores, principalmente dos municípios. E o enfoque fundamental para a gente pensar também é que, por várias vezes, as discussões de reajustes que foram feitas nos municípios perpassaram esses temas e diziam, olha, eu não vou te dar um reajuste melhor, ou eu não vou nem repor a inflação, porque você já tem um anuênio que vai subir. Então, toda essa progressão de anuênios, toda essa estrutura da carreira que foi pensada anos e anos, décadas e décadas, para formar uma massa salarial e fizeram perder direitos, porque ali tinham essa composição, isso está sendo absolutamente desconsiderado e vai ter um impacto direto.
Existe também a proibição de reajustes salariais retroativos, que é um absurdo, porque a gente está dizendo de reajuste, a gente não está dizendo de aumento, conquista, de ganho, de nada, a gente está dizendo de reajuste. Então, pensem bem, a gente não sabe, pelo menos eu não tenho ideia alguma de quando vai acabar essa pandemia e de quanto o Estado ainda vai gastar para poder melhorar hospitais, enfim, para poder fazer o que tem que fazer. E esse é o discurso para não fazer mais nada nas outras áreas, né? A gente tem um foco total nisso e em razão desse dispêndio de dinheiro, eu não tenho dinheiro para... esse é o argumento, para gastar em outras áreas. Imagine que dure até o ano que vem ou até o próximo, esses servidores, por exemplo, da saúde, que estão expostos e muitos vão se quedar nessa luta, eles não vão poder ter o reajuste nem retroativo. Servidores da educação, servidores do Magistério Superior, o último acordo foi assinado no governo Dilma. Há quantos anos já se passou e não tem qualquer perspectiva imediata de ter o reajuste? Se daqui 4, 8 anos se fizer uma negociação e, de fato, estabelecer que realmente teria que ter dado desde lá de trás, tem uma vedação constitucional sobre isso. Então, é a primeira vez, na minha visão, que a Constituição ela passa a perder os direitos. A Constituição ela passa a legislar negativo. Então, você não tem anuênio, você não tem licença-prêmio, você não tem reajuste retroativo. Então, é um total absurdo. E se a gente avaliar a jurisprudência, inclusive do Supremo, que decidiu a aplicação de correção monetária, por exemplo, o tema 810, que entendeu que a TR não remunerava adequadamente e o IPCA o faria, quando a gente não aplica índice nenhum, a gente não remunera nada. Então, assim, apesar de não ter como declarar inconstitucional a Constituição, é um absurdo total, e nesse sentido, me parece que o nosso papel de esclarecer e de mostrar esses grandes prejuízos que vão acontecer são urgentes e são fundamentais. A licença capacitação, ela está mantida, independente de quando se deu a entrada no serviço público, essa é uma redação expressa, mas ela também tem que se pensar como é que isso vai ser legislado para carreiras que não são típicas de Estado, né? As parcelas indenizatórias também estão proibidas, há uma proibição expressa de indenizações. E, por fim, também vem a questão das progressões e promoções que utilizem exclusivamente o tempo. Elas estão proibidas, não atinge diretamente a carreira do Magistério Superior, e essa também foi uma das lutas que a gente trabalhou e teve muitas propostas, teve muito esclarecimento naquela época da votação da PEC emergencial, porque isso quase passou. Tinha uma discussão de colocar proibição de progressões e promoções gerais, e aí conseguiu se limitar a por tempo de serviço. Então, do ponto de vista do Magistério Superior, não tem uma implicação direta, mas se a gente pensar nos estados e municípios e pensar principalmente naqueles reajustes, naquelas discussões que a gente já fez aqui um pouquinho atrás sobre os anuênios, esse é um impacto direto e um impacto que, sinceramente, vai ser brutal para esses servidores. No mais, era isso que eu tinha em linhas gerais para abordar, para trazer, e ficar à disposição para a gente poder começar a responder as perguntas da audiência, enfim, e prestar os esclarecimentos que o pessoal entender como necessário. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Muito obrigado. Bom, nós vamos passar, então, agora para o segundo momento do nosso bate-papo, e vamos dirigir algumas perguntas aos nossos convidados que vieram pela internet nessa transmissão. Aqui, olhando a conversa, né, no bate-papo aqui, tem alguns questionamentos, por exemplo, deixa eu buscar aqui rapidamente. A professora Luciana Porfírio, ela fez um questionamento com relação à inclusão. Sim, deixa eu olhar. Tá. Ela disse que é uma proposta de um partido, não me lembro a qual, uma emenda para incluir não só os novos servidores, mas também os antigos em relação à estabilidade.
ela pergunta se procede. Eu passo, então, para onde vocês responderem, se vocês sabem sobre essa dúvida. E o professor Elismauro também pergunta aqui, é melhor não aposentar, então? É melhor ficar na ativa? Então, essas duas perguntas de início. Aí vamos começar com o Francis e a gente vai rodando. Microfone ativou. Oi, pronto. Eu vi a pergunta do Elismauro, que é uma pergunta que nós, advogados, que lidamos com o público, ouvimos com muita frequência. E, doutor, me aposento agora ou espero? Essa é uma das perguntas mais complicadas que a gente tem, porque a aposentadoria não pode ser limitada exclusivamente a uma questão de garantia de direito, né? Ela envolve saúde mental, vínculos sociais, então eu acho que não dá para restringir tanto assim, né? Mas, de qualquer sorte, também acho que a gente tem que desmistificar o aspecto de que uma aposentadoria faria com que a pessoa estivesse protegida. Eu vou dar dois exemplos, que às vezes a aposentadoria é um tiro pela culatra até. O primeiro aspecto, vamos imaginar que sejam retomadas as políticas remuneratórias a partir de gratificações de desempenho, que é uma coisa inaugurada no serviço público num governo com viés liberal, que foi de Fernando Henrique Cardoso, né? E nesse aspecto há uma similaridade de discurso muito grande com a área econômica, né? Então, vamos criando gratificações de desempenho, salários desiguais, porque um ganha mais do que o outro, porque o desempenho avaliado pelo chefe é diferente do outro, e assim em diante. Em geral, essas gratificações, elas só se incorporam na aposentadoria depois de alguns anos. Então, mesmo porque o servidor tenha aposentadoria integral, ele teria que ficar 5 anos, às vezes, trabalhando para poder incorporá-la, ou 2, ou 3, enfim, que seja. E aí o que ocorre? Aquele servidor já aposentado, quando foi criada a gratificação de desempenho, em geral ele ganha menos do que o ativo. Então, para esse servidor que correu para se aposentar, achando que estava se salvando, ele acabou se jogando numa futura aposentadoria com um provento em que ele vai ganhar menos gratificação de desempenho do que se ele ficasse trabalhando. Então, primeiro exemplo. Segundo exemplo, na carreira docente. Os professores que correram para fugir da reforma do Lula de 2003 e se aposentaram como adjunto 4, né? Achando que estão fazendo um bom negócio. Aí veio uma mudança na carreira, foi criada a classe de associado e o aposentado que saiu correndo para se aposentar ficou com um salário de quase R$ 3.500 abaixo do que se ele tivesse feito uma progressão. Então, são exemplos de tiro pela culatra, em que a aposentadoria foi um mau negócio. Mas tem um dado novo aqui. O dado novo é o risco de que essa política de demissão por deficiência de desempenho, se ela for colocada na prática, em que essa avaliação de desempenho ela é feita a partir de critérios suspeitos, ou falhos, né? Aí passa a ser um problemaço, porque aí o professor, o servidor nesse caso, ele está colocando em risco a própria permanência dele no vínculo, né? Que se ele se aposentasse, ele não teria esse drama, né? Então eu respondo para o Elismauro como eu respondo para os clientes que me consultam. Eu não sei, é uma decisão pessoal, é uma decisão que tem que levar em consideração isso, que essas situações que eu acabo de colocar, esses riscos, né, que nós estamos expostos. Então, eu queria completar também um aspecto que há nessa reforma uma sugestão no artigo 37A, que ele torna constitucional, né, o compartilhamento da estrutura da máquina pública para particulares. Ou seja, eu posso usar o Estado através do particular, né? Porque está previsto lá no artigo 37A, sugerido, né? Que a União
a União, o Estado, o Distrito Federal, municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados, para execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento da estrutura física e a utilização de recursos particulares, humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Ora, sem contrapartida financeira não existe. Não? Acreditar que o serviço, que a iniciativa privada vai cumprir papel do Estado de forma gratuita é uma ilusão. Então, o que está por trás dessa reforma é justamente aonde a iniciativa privada pode ganhar dinheiro prestando serviço público. E é claro que ela só vai fazer esse serviço público onde o serviço for lucrativo. Do contrário, ela não vai. Quem tem que fazer serviço público sem ser lucrativo é o Estado, não é a iniciativa privada. Eu não condeno a iniciativa privada por pensar assim, porque a ela cabe o lucro. Ao Estado cabe a prestação do serviço independentemente do lucro. Então, eu queria destacar isso porque é uma novidade. E há um outro aspecto que eu gostei da PEC da rachadinha que o Elias comentou, que está agora autorizado, e pela primeira vez eu vejo que a discriminação político-partidária é um direito. A administração pode demitir um servidor por motivação político-partidária. Claro que isso acontece na prática, sim, a gente já sabe que os CCs são nomeados por partidos, etc. e tal, mas as funções de coordenação técnica, eu fico imaginando um secretário de saúde que está implementando uma política de vacinação em determinado lugar, se ele não é do mesmo partido, ele está legitimado, está fora, acabou. Então, a Constituição está positivando a discriminação político-partidária nesse caso. Então, é só esses adendos e fico aberto a outros questionamentos que vierem. Muito obrigado. Ok. Professor Flávio, só complementando, a parte da aposentadoria, não vou falar nada porque o Francis já deu uma resposta super completa aí. É a questão lá da proposta, né, de alteração da PEC. Eu não tenho conhecimento se esse partido apresentou essa proposta para incluir os servidores atuais, mas eu queria falar em tese, alguma coisa em tese, que é possível, tá? A PEC, quando ela vai para o Congresso, é um cheque em branco. Então, o Congresso pode fazer as alterações que entender que são pertinentes, né? E então, por isso que é importante ficar de olho que isso é possível de se acontecer, sim. Então, fiscalizar e ficar em cima. Eu acho difícil, porque fica mais difícil, né, se aprovar o texto. Acho que a ideia do governo, quando apresentou, só teoricamente para os novos, nós vimos aqui na apresentação dos colegas que não, né, não vai ser só para os novos, mas que a grande maioria das coisas, né, sejam para os novos, foi justamente nesse sentido de tentar uma aprovação um pouco mais fácil, mas que é possível isso acontecer, sim. Tá bom? Ok. Presidente, só fazer também uma breve constatação. Eu entrei aqui no site da Câmara para conferir. Na PEC 32, até o presente momento, tem só duas mensagens, ofícios e requerimentos. Pode ser que alguém já tenha deliberado dentro de um partido ou estipulado que isso vai ser apresentado, mas, de fato, no sistema de tramitação da Câmara, basta jogar no Google PEC 32 de 2020 para ficar constantemente acompanhando, se nota que, de fato, ainda não está lá. Então, oficialmente não entrou essa proposta. E também lembrar a todos que estão nos assistindo que há uma enquete sobre se você concorda, não concorda, sobre essa PEC. Ela entrou no site da Câmara, se não estiver enganado, no comecinho do mês, e abrindo o formulário de resultados, até o presente momento, 93% discorda totalmente, são 169 mil pessoas, e 11 mil concordam, discordam com a maior parte, e apenas 1%, mil e poucos, concordam totalmente. Então, é interessantíssimo que a gente se pronuncie, manifeste a vontade, porque, quer queira ou não, pode ser que algum deputado se contamine com essas ideias e veja a força que o povo tem para dizer que, de fato, isso é um absurdo. Ok.
Bom, tem mais duas perguntas aqui, uma do professor Reinaldo, outra do professor Gessi. O professor Reinaldo pergunta se gostaria de saber se haverá mudança nas férias dos docentes atuais, né? E o professor Gessi pergunta se, por decreto, o governo poderá reformular a nossa carreira atual. Fica à vontade, quem quiser começar. Francis, Elias. Opa, posso. Vamos lá. Da maneira que está a PEC hoje, né? Vamos lá, a questão das férias. O Francis abordou muito bem isso daí, a questão das férias. O Francis e o Elias também. Hoje, os servidores atuais têm férias de 45 dias, tá? A questão é o seguinte: se amanhã ou depois, né, vem uma lei e altera a questão das férias, né, ela, né, que altera a carreira, ou depois ela não pode voltar para 45 dias. Uma vez que é alterado por lei, né, as férias têm que ser no máximo 30 dias, porque a nova lei vai ser inconstitucional. Então, o servidor atual, nesse primeiro momento, ele não é afetado, porque a lei dele fala 45 dias, mas não quer dizer que ele não possa ser afetado, né? Sobre e a outra qualquer, se o Flávio, governo pode alterar, né, por decreto a nossa carreira decreto, atual. Né? Pode reformular. Então, o texto que ele fala lá dos decretos, que criar órgãos, assim, a carreira, a estrutura, eu entendo que não, que isso precisa de lei. Inclusive tem um artigo da PEC que fala que vai ser lei, que vai estabelecer remuneração, O que ele pode fazer é criar cargo, extinguir cargo, né? Só que é pior ainda, ele tem um momento que ele fala que por decreto ele pode criar órgão, extinguir órgão, fazer fusão, né? Então, ou seja, ele pode, pelo texto do decreto, por exemplo, né, e fala de autarquias, fundações, né, que é o caso das universidades. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, onde eu moro, tem duas universidades federais, que é a Unifesp e a UFSCar. Se por um acaso ele entender que é hipótese de fusão, né, e ficar uma universidade só, pelo texto atual ele pode. Tá bom? É só complementar, bem nessa fala, no sentido que o Rodrigo coloca, tem uma linha da PEC que diz que por decreto pode alterar e reorganizar cargos públicos efetivos do Poder Executivo Federal, desde que não implique, como o Rodrigo acabou de falar, alteração e supressão da estrutura da carreira. Ora, mas se eu posso reorganizar os cargos, alterar os cargos, mudar o órgão onde eu estou lotado, não vai afetar a remuneração, talvez não, mas vai afetar o local de trabalho, vai afetar a vinculação a que órgão ele estará, ou seja, haverá sim reflexo, mas por decreto não pode mudar a remuneração, não poderia. Agora, vamos deixar bem claro, isso aqui é o texto de uma proposta. Se na tramitação na Câmara e depois no Senado acharem que sim, bom, aí sim, seria meio bizarro. Mas eu não me surpreenderia que houvesse uma redação dizendo não pode alterar para aumentar, para diminuir pode. Então, alguma coisa assim, alguém vai oferecer uma emenda nesse sentido, podem ter certeza. Perfeito. Bom, já vou emendar aqui uma pergunta para o Elias. Elias, o professor Luiz Mauro pergunta: a proposta do governo dizia que os servidores atuais tinham os seus direitos garantidos. Meu questionamento, então, é a proposta do último golpe contra os servidores estatutários? Claro que os demais também podem responder. Bom, professor Luiz Mauro, eu não tenho dúvida que sim, que tem um golpe embutido, já de saída. A PEC, ela já vem de uma ideia que, de fato, não é a ideia que o texto está discriminado. Se você entra, por exemplo, no site do Senado hoje, e aí você diz, olha, afeta, aí lá vai estar dizendo que não afeta. Só que, quando não afeta, ela está falando dentro de um tópico que fala especificamente sobre essa questão de mudança, que os colegas agora acabaram de falar, que dependeria de edição de lei, por exemplo.
Então, eu não tenho dúvidas de que há um golpe e que não é nem tão embutido. Não precisa não precisa de uma teoria muito grande para se identificar. Eu acho que a leitura simples da PEC, principalmente no que tange ao artigo 84, que dá essa amplitude. E ainda mais se pensarmos que a carreira do magistério superior não vai ser uma carreira típica de Estado. Aí, então, há um verdadeiro golpe, um verdadeiro assinte à categoria. Não tenho dúvidas quanto a isso. Ok. Bom, estamos chegando, então, né, ao final desse nosso bate-papo. Agradecemos a participação de todos, principalmente dos nossos convidados, né? Eu queria aqui agradecer, antes de passar para considerações finais de cada um, agradecer aqui a participação do professor Eduardo Rolim nessa live, diretor jurídico do Proif Federação, né, vários diretores de sindicatos do Proif, como a professora Dinilra, o professor Valdemir, vários professores participando aqui também, Flávio Freire aqui lá de Cuiabá, né, a professora Dulce, o Elis Mauro, enfim, a professora Nilza, Almir Carvalho, Jean Moura, a professora Luciana Porfírio também colaborou bastante, o professor Serig, que está assistindo lá do Senegal, o professor Vanderlei Carraro, da Durgs também sindical, o professor Enio, o doutor Eliomar Pires, que é um dos advogados do sindicato também, desde já desejar boa recuperação ao doutor Eliomar, que se acometeu também de Covid, né? Mas está bem tranquilo, vai passar bem por essa. E aqui, todos os demais, né, que participaram, o professor Gessi, que é ex-pró-reitor de pessoas aqui da UFG, professor Reinaldo, diretor da Escola de Engenharia Elétrica, né, mecânica e computação, professora Ana Cristina Kratos, Giovana Reis, são diretores aqui do sindicato, professora Rosângela, enfim, a todos que participaram aqui dessa live. Então, eu passo a palavra agora, né, a vocês para fazer as considerações finais. A ordem, quem falar primeiro? Elias. Vai lá, decano. Nosso decano, Francis, tem direito da palavra. Fala por último, né, Francis? Então tá, vou usar a prerrogativa de ser o mais velho. Não, eu queria agradecer, transmitir um abraço para esses diversos amigos que estão nos assistindo. Um abraço especial ao Eliomar, para que se recupere prontamente e que engrosse aí as fileiras contra essa reforma. Repetir, né? Nós não estamos só defendendo ou sendo contrário a uma reforma, a gente está defendendo o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, não é? E isso é uma coisa que é pluripartidário, ela vai muito além de filiação ou de credo político-partidário de qualquer um, e eu acho que une todo mundo que tem um apego à democracia e à justiça social. Então, agradeço novamente o convite, professor Flávio, estou à disposição. O material que eu apresentei, apesar de algumas críticas ali fundadas, com certeza que não está muito visível, posso tentar mudar, mas está disponível lá para o sindicato, né? E eu coloquei ali nos chats também algumas outras sugestões de leituras sobre o assunto que acho que vai enriquecer. Então, muito obrigado novamente, obrigado Elias e Rodrigo pela fala de vocês também e pela oportunidade de aprender com os amigos. Valeu, Francis. Opa, acho que por antiguidade, então agora sou eu, né, Elias? Vai lá. Vamos lá, gente. Eu queria agradecer ao professor Flávio, a DUF, pela oportunidade aqui. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Quero agradecer aí, o Francis falou, os colegas, diversos professores aí, que o Flávio citou o nome que eu conheço, tenho muito carinho, mando um abraço a todos e todas aí também. Agradecer o aprendizado, né? Aprendi bastante com Elias, com o Francis, né? Sempre aprendo com eles, né? São colegas aí já que conheço há um longo tempo e que gosto dessa convivência porque não tem uma vez que eu não participo de alguma coisa com eles que eu não aprenda. E mandar um abraço, falar que estou à disposição, sempre que necessário, à uma disposição. Um grande abraço para todo mundo aí. Bom, também queria
eu gostaria de agradecer a audiência, ao presidente por nos convidar, a diretoria, a categoria pela confiança, né, nas nossas palavras e por tudo que a gente tem feito. Agradecer o Rodrigo e principalmente a esposa do Rodrigo, que hoje o Rodrigo ele faz aniversário de casamento e a esposa liberou ele para ficar nesse horário com a gente um tempo. Agradecer o Francis também e participar de uma audiência dessa com os colegas sempre enriquece muito o nosso conhecimento. E já fica o convite para que a gente possa, ao longo desse tempo, permanecer as discussões sobre o que vai vir e o que a gente pode colaborar. Então, muito obrigado a todos e uma ótima noite. Ok. Rapidinho, professor. A minha esposa falou, obrigado, Elias, porque eu liberei mesmo. Isso aí. Bom, pessoal, eu queria aqui também, né, o Leomar já colocou no chat, mas reforçar, na próxima sexta-feira vai ter 2 audiências públicas aqui em Goiás, aqui em Goiânia, às 9 horas na Alegre. Tá? Nós vamos tratar basicamente dessa questão da reforma administrativa e também dos cortes, né, orçamentários que o governo está propondo para as IFES. Então, vai ser às 9 horas na Assembleia Legislativa e às 16 horas na Câmara Municipal de Goiânia. Então, são duas audiências públicas. Essas audiências serão transmitidas também, vai estar disponível tanto pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias sociais do sindicato, nós vamos divulgar também, tá? Então, é muito importante a participação, né, de todos e todas nessas audiências públicas. Quem puder ir presencial, bacana. Quem não puder, assistam pela internet, tá? Mas é isso. Eu, mais uma vez, agradeço, né, a presença de todos. Agradeço ao Francis, o Elias, o Rodrigo também pela participação. E o ADUF continuará promovendo debates de interesse dos professores, das professoras, da comunidade acadêmica, da sociedade como um todo. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Boa noite.